O movimento Repensa Sintra é constituído por duas pessoas, só duas pessoas. Sou eu, Nuno Agostinho, e é o Pedro Policarpo que está ali sentado. Todas as pessoas são bem-vindas, as críticas são bem-vindas e as ideias são bem-vindas. O que nós queremos é precisamente fomentar um espaço de partilha, um espaço de conteúdo, um espaço de troca de ideias que julgamos não existe no Conselho. Já tivemos aqui 3 debates, o primeiro foi dedicado à comunicação social, o segundo à cidadania, e o terceiro foi dedicado à cultura saloia, falámos do saloio. Passando agora para o tema e arrancando com o nosso debate, o tema é precisamente os 40 anos do poder local democrático. Este ano estamos a celebrar os 42 anos do 25 de Abril, os 40 anos da Constituição e também os 40 anos do poder local democrático. Para falar sobre este tema temos aqui um painel que eu considero rico e desde já agradeço a todos a vossa disponibilidade e a vossa presença. Eu sei que, e peço desculpa, alguns convites poderiam ter sido endereçados mais cedo e isso é culpa minha, portanto, peço desculpa, isso também é da dificuldade de sermos poucos e temos a nossa atividade profissional e temos a nossa atividade, também a nossa família, portanto, e torna-se às vezes complicado gerir isto tudo. No entanto, a vontade está cá e vamos continuar. Fazendo a apresentação dos nossos convidados, e vou começar, obviamente, pelas senhoras e pela ponta. A Ana Valente é deputada municipal do PSD. Obrigado, Ana. A Helena Carmo é deputada municipal pelo Bloco de Esquerda. O Hugo Janeiro, que está entre as senhoras, é deputado municipal da CDU. O António Capucho é coordenador político de Sintrenses com Marco Almeida, foi presidente da Câmara de Cascais, ex-ministro, vasta experiência governativa e autárquica. E aqui ao meu lado o Luís Fernandes, deputado municipal do CDS-PP. Referir também que a Assembleia Municipal de Sintra foi convidada, aceitou o convite e, entretanto, não pôde comparecer, não quis comparecer. O senhor Guilherme Dias, que tínhamos convidado, também aceitou. No entanto, eu devo um pedido de desculpas e aproveito para fazê-lo publicamente, porque acho que tem que ser feito publicamente. Eu errei, cometi um erro. O Sr. Guilherme Dias não é ex-autarca e não é porque é luz, é por belas. Portanto, fica o meu pedido de desculpas público e espero que o Sr. Guilherme Dias não tenha ficado de forma alguma sentido e espero contar com ele noutras iniciativas também. Dito isto, e fazendo o arranque para o meu desafio inicial para o nosso painel, e só para clarificar, eu vou ter que ser muito rigoroso com os tempos, porque são muitos. Eu também quero dar a palavra à audiência, portanto, eu gostaria mais ou menos tentassem, nesta introdução, não exceder os 10 minutos, e o desafio que eu vos lanço é precisamente o que é que vocês consideram os principais pontos positivos e negativos destes 40 anos, portanto, a nível de poder local democrático, uma avaliação do presente e os desafios para os próximos 40. Acho que 40 é um número bonito. E passo a palavra a uma senhora e começo já pela Ana Valente. Ana, obrigado. Obrigada eu, Nuno. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É realmente com um enorme prazer que aqui estou e para falar de um dos pontos, uma das questões mais positivas de que a Revolução de 1974 nos trouxe, que foi de facto a descentralização administrativa e este poder local forte e democrático que tivemos, que foi consagrado na Constituição de 1976. De facto, Portugal tem uma grande experiência de municipalismo, aliás, muito antiga, autores até que dizem que já vem do tempo dos romanos, gostaria também, neste desafio, vos trazer e de vos dar aqui um texto que é de 1858, de Alexandre Herculano, precisamente numa carta aos eleitores do Círculo de Sintra, em que ele dizia que a descentralização é a condição impreterível da administração do país pelo país.
Nesta altura já teria havido uma tentativa de descentralização, naturalmente com características muito diferentes das atuais e muito diferentes das que, entretanto, das que foram consagradas na Constituição de 1976, mas, de facto, Portugal passou por diferentes formas de municipalismo, mas sempre com uma tentativa, não já a eleição de campanário, como dizia Alexandre Herculano, mas com uma tentativa de que o poder local fosse uma espécie de travão aos chamados desmandos do poder central. Esse pendor altamente descentralizador também ocorreu na Constituição de 1911, depois da implantação da República, e teve um revés, uma reversão total com o Estado Novo, em que passou novamente a haver uma centralização e em que os presidentes da Câmara, que existiam para além de não serem eleitos no método de sufrágio, o sufrágio universal, era um colégio, uma espécie de um colégio, mas que não mais eram que uma espécie de uns governadores civis para causas menores. Chegados a 1976, com a Constituição que saiu da Revolução de Abril de 1974, nós demos um grande salto em frente e, de facto, a Constituição consagra as autarquias como pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a persecução de interesses próprios das populações respectivas. Portanto, temos aqui dois pontos importantíssimos. Primeiro, porque os autarcas são representantes das sensibilidades e das posições dos seus municípios. Temos eleição, a eleição é por sufrágio direto e são dois momentos que tudo dizem. O eleger e o ser eleito são dois momentos que tudo dizem nos tempos que vieram depois desta Revolução de 1974, desculpa. O que é que neste momento, o que é que nos traz este poder local? O que é que nos trouxe o poder local democrático? Trouxe-nos a possibilidade das pessoas dizerem nos seus órgãos próprios de reagirem contra a centralização, deu-nos a possibilidade das pessoas decidirem os seus próprios destinos no sítio onde vivem, de melhorar as suas condições de vida e a dos seus vizinhos. Eu costumo dizer que o poder central e a administração central e governar a nível da administração central traz uns desafios imensos, porque nos localizamos a nível da comunidade, a nível do país, a nível geral. Mas no poder local o trabalho de um autarca tem rosto e o rosto é o vizinho do lado. Somos nós próprios, é o amigo, é o pai, é a mãe, é o irmão, é os filhos. E isso, trabalhar para os vizinhos, para os amigos, traz-nos, para além de muito maiores desafios e muito maiores responsabilidades, traz também uma gratificação que não tem paralelo em qualquer outro órgão, de poder ou de decisão. E por isso, um autarca, para além de ser um decisor, no caso, nós aqui somos todos da administração, do Poder Legislativo, chamemos-lhe assim, somos todos deputados municipais, mas participamos nas decisões e fiscalizamos essas mesmas decisões e quem está... e as nossas decisões são sufragadas e são fiscalizadas também pelo vizinho do lado, e isso é uma responsabilidade imensa. E por isso é que o poder local é tão aliciante, é um serviço público tão aliciante, tão desafiador e tão gratificante, porque realmente os nossos maiores críticos somos nós próprios. Uma questão que também perguntou também realmente como é que será os próximos 40 anos. Eu espero sinceramente que sejam como os anteriores 40 anos nesta perspectiva de descentralização.
esses 40 anos e os outros 40 anos que se hão de seguir, porque nós estamos aqui também a trabalhar para o futuro e para o futuro do país e não só para o futuro daqueles que nos seguem em termos geracionais logo a seguir. Estamos a trabalhar para os filhos, netos, bisnetos, etc. Estamos a trabalhar para todos. É evidente que há mudanças e que as mudanças têm de ser sempre bem acolhidas, porque em todas as mudanças, muito embora sejam sempre um bocadinho, chamemos assim, estressantes ou que têm sempre algum fator por um lado desmotivação, por outro lado de alguma desconfiança, mas mudar deve ser sempre motivante e deve ser sempre desafiador. E o que temos de fazer é adaptar-nos aos tempos, que são outros, e com essa adaptação olharmos também para trás para aquilo que esteve mal, para aquilo que esteve bem, ponderarmos tudo, seguirmos em frente e fazermos cada vez melhor. Mas o que acredito é que serão mesmo também descentralizadores e seremos sempre os atores daqueles que em nós confiaram para tomar decisões e para seguirmos em frente. Obrigado, Ana. Só para dizer que o timing foi excelente. Obrigado por isso também. Hugo, passo-te a palavra, por favor. Muito obrigado. Desde logo, boa tarde a todos os que vieram aqui ao Floresta Center para este debate. Obrigado também à Repensar Sintra por nos ter convidado e ao Nuno Agostinho pela iniciativa. Eu pegava aqui numa deixa lançada pela Ana Valente para falar um bocadinho dos primórdios e do poder local democrático e daquilo que eventualmente ainda se mantém atual. O poder local democrático constituído com o 25 de Abril não é exatamente o municipalismo defendido pelo Alexandre Herculano nos moldes em que defendia o Alexandre Herculano de ser um contraponto ao poder central. Mas eu creio que o Alexandre Herculano não ficaria envergonhado do poder local democrático que nós temos hoje e construímos nos últimos 40 anos. Justamente porque o poder local democrático foi constituído e exerceu as competências que lhe foram sendo conferidas, que estão na Constituição da República e que lhe foram sendo conferidas no sentido do governo local. E creio que isso seria também a ideia do Alexandre Herculano, aproximar os órgãos de poder e de decisão e de execução e de concretização política da população portuguesa. Portanto, creio que não ficaria envergonhado, pelo contrário. Tanto mais notável, ficaria tanto mais orgulhoso do poder local democrático que nós temos há 40 anos, fruto da Revolução de Abril, se tivesse observado, eu também não observei, mas ouvi contar e já li bastante sobre o assunto, se tivesse observado a extraordinária transformação que ocorreu em Portugal desde o início, ou até antes das primeiras eleições autárquicas, ainda durante o período revolucionário pós-25 de Abril. O Ponce Leão está a dizer que não, mas nós temos enormes exemplos em todos os domínios da extraordinária participação popular, em que mesmo sem órgãos eleitos, com as chamadas comissões administrativas, o território foi mudando de forma notável, a todos os níveis. Não é? E foi aí que se começou a lançar as grandes obras do poder local democrático, não é? Que, enfim, numa versão, deixem-me dizer, mais pimba, num determinado período da democracia portuguesa, as grandes obras são entendidas como as grandes urbanizações, as rotundas mastoidônticas, mas não é isso. As grandes obras, nós, se quisermos falar das grandes obras do poder local democrático, temos o levar o saneamento e a água potável a dezenas, a centenas, a milhões de portugueses que dela careciam. Nós temos o levar a educação aonde ela era necessária.
a educação, a instrução, o ensino. Nós temos a cultura, não é? Nós temos o desporto e a democratização do desporto, na qual o poder local democrático foi um extraordinário parceiro do poder do governo, dos vários governos, do poder central, e muitas vezes até agindo de forma não complementar, mas supletiva àquilo que os sucessivos governos não foram fazendo em prol da população. Pronto, eu creio que esta é uma ideia que nós devemos consolidar, que é orgulhamos-nos e devemos-nos orgulhar, pesem os excessos, pesem os erros, devemos-nos orgulhar do poder local democrático que foi construído nestes 40 anos. Para nós, eu, como militante do Partido Comunista Português, para o Partido Comunista Português, para a Coligação Democrática Unitária, que é a coligação na qual nós nos apresentamos a eleições e exercemos o poder nas autarquias em que temos maioria, são 34, são municípios, freguesias são muito mais. Nós entendemos que o poder local democrático deve conservar o seu caráter democrático, plural, participativo e ao serviço das populações. E entendemos porque a experiência mostra que resulta. Que é este modelo de poder local democrático, no quadro do regime democrático constitucional que temos e das competências das autarquias, este modelo funciona e tem obra e tem concretizações e realizações para mostrar. Nós não podemos e não devemos, seria um absurdo defender um regresso, um modelo de exercício do poder local que nos fizesse regressar ou que nos fizesse aproximar daquilo que temos de má memória, que já referiu a Ana Valente, que era as autarquias durante o período do fascismo, em que os autarcas eram o tipo mais rico, ou o senhor mais conhecido lá da terra, em que havia uma espécie de governo de paróquia que não servia as populações, a não ser um punhado de gente que estava ali afivelada ao poder e ao poder fascista. Temos inúmeros, infelizmente, e centenas, dezenas, milhares de exemplos de autarcas que funcionavam inclusivamente como braço do aparelho repressivo da ditadura. E, portanto, nós não podemos regressar a um modelo, não é? Ou aproximar-nos de um modelo de poder local que não seria democrático e que, grosso modo, para que entendamos o que é que eu quero dizer, nos levaria para elegermos alguém que escolhesse depois toda a sua equipa e que funcionasse com a sua equipa como se estivesse a tratar de um conselho de administração. Ora, uma autarquia não é um conselho de administração. E o modelo que existe de eleição das autarquias, Câmara e Assembleia Municipal, falando apenas e só dos municípios, é um modelo que tem provado e que funciona. E daqui eu coloco para a outra questão, que é a pluralidade e a colegialidade. Nós não podemos comparar quem defende esta alteração no modelo das autarquias ou do poder local democrático e, no caso dos municípios, com maior ênfase, isto é, nós elegemos uma Assembleia Municipal, daí resultaria um Presidente da Câmara que escolhia a seu belo prazer todo o Executivo Camarário. Esquece que, e na nossa opinião há aqui muita demagogia e muitos buracos por explicar, esquece, por exemplo, que isso significaria, como é que iria ser o exercício? Há municípios com 5 vereadores, há municípios com 7, com 9, com 11, com 13, etc. Fariam todos parte a tempo inteiro do Executivo Camarário? Seriam pagos por isso? É que hoje não funciona, não é assim, funciona. Há pluralidade, as várias forças políticas estão representadas, aquelas que assumem responsabilidades estão a tempo inteiro ou não, muitas vezes nem sequer estão. Isto não está respondido para se pretender, enfim, truncar o poder local democrático que nós temos hoje e que queremos que funcionamos. Mas podia dar outros exemplos relativamente a uma discussão sobre os chamados executivos monocolores, não é assim? E monocolores, creio que diz tudo.
Eu sei que, eventualmente, já terei próximo de escutar o tempo, mas o Nuno Agostinho está à vontade para me mandar calar. Em relação a... Não, tens 2 minutos. 2 minutos, muito bem, então vou tentar. Nós, da parte da... Nós, na CDU, entendemos depois a questão da participação e do serviço às populações como pedras de toque e temos provas dadas nesse aspecto. O caráter participativo advém da proximidade, desde logo da proximidade dos órgãos, não é? Mas também das políticas e da execução política que se faz nesses mesmos órgãos. Nós não podemos andar permanentemente a queixar-nos de que as pessoas não participam na vida política e depois funcionarmos nas autarquias como se fôssemos donos da autarquia, sem chamar, sem debater, sem conviver com a população e sem pretender que essa população seja voz ativa e parte integrante das soluções que se pretendem implementar para os problemas que são detectados e identificados. Isso não funciona. A única forma, de facto, de exercer poder local democrático e fazer dele participativo e de proximidade é termos esse diálogo permanente com as populações. Nas autarquias da CDU isso acontece. Por exemplo, naquilo que são os apoios às coletividades, aos clubes de desporto e às associações, na esmagadora maioria das nossas autarquias, eles são chamados, consoante um programa, e são chamados a discutir e a dividir um bolo de apoios. Não há aqui nenhuma discricionariedade na atribuição. Damos àqueles porque são mais nossos amigos ou dão aos outros. Não. O que acontece, e creio que isto é um modelo que, replicado nas várias dimensões do exercício do poder autárquico, e que nós replicamos, nós fazemos nas várias dimensões, creio que isto sim, isto é que chama as populações a participarem e aproxima o poder local democrático. Eu concluiria com uma questão e que iria para os próximos 40 anos. Os próximos 40 anos têm que ser ao serviço das populações como têm sido estes 40 anos. De outra forma, não faz sentido ter poder local democrático. Não é? Claro, tendo um poder local democrático que mantém a sua autonomia, e não nos esquecemos que nos últimos 4 anos o governo do PSD-CDS procurou limitar e ofender a autonomia do poder local democrático e de forma grave, mas sucessivos governos têm ofendido essa autonomia do poder local democrático, desde logo porque não cumprem as transferências de dinheiro necessárias para as competências que estão atribuídas aos municípios e às freguesias, não é? Nomeadamente aos municípios, mas de outra forma nós não podemos encarar o poder local democrático sem ser ao serviço das populações. E se nos próximos 40 anos nós conseguirmos dar passos adiante no serviço das populações, no poder local democrático, eu creio que já estamos a honrar os 40 anos que passaram. Mas mais, há depois 2 outros vetores que se nos colocam, digamos, nos problemas, nas dificuldades, mas também nos desafios que são apresentados pela sociedade contemporânea. E eu destacava apenas 2 aspectos, que é o ordenamento do território. Muito foi feito ao nível do ordenamento do território pelas autarquias, mas também muito foi feito de forma errática. E hoje em dia, que é valorizado, e temos também, do ponto de vista do conhecimento e dos instrumentos para agir no território, outras condições que não existiam, ou que não foram existindo nestes últimos 40 anos, eu creio que a questão do ordenamento do território, da qualidade de vida das populações pelo ordenamento do território, vai ser determinante nos próximos 40 anos. Nós não podemos repetir nas autarquias erros, urbanísticos, por exemplo, não é? Como aqueles que, no qual estamos inseridos, sem ofensa nenhuma, mas é mesmo assim. Que concluas, E depois, a manutenção de um projeto autárquico, e termino com isto, a manutenção de um projeto autárquico, com divergências entre as forças políticas, mas a manutenção de um projeto autárquico que não venha substituir as competências e as responsabilidades do Estado, da Administração Central, no que diz respeito às funções sociais, é o nosso entendimento, educação, saúde, segurança pública, né? Segurança social ou até cultura, que não faça isso, mas que funcione de forma complementar. Isso nós não temos qualquer tipo de problema. Agora, passar para as autarquias funções sociais e responsabilidades do Estado Central,
Mesmo com o acompanhamento de meios, coloca uma questão, que é o do princípio da universalidade do acesso e da equidade entre os cidadãos no território nacional. E essa discussão tem que ser feita, e tem que ser feita à luz das condições que existem nas autarquias para exercermos essas competências. E não à luz de um cenário ideal daquilo que se pretende, mas depois, quando é implementada essa descentralização no terreno, mesmo que acompanhada de meios, a verdade é que não é igual ou não seria igual para uma pessoa que vive no interior do país ter acesso a equipamentos de saúde e à educação, cumprindo o direito constitucional da saúde e à educação, e a pessoas que vivem no litoral. E, portanto, estes princípios constitucionais da universalidade e da equidade têm que estar presentes e têm que nortear também esta discussão. Peço desculpa. Obrigado. Ter cedido o tempo. Foi um bocadinho. Mas foi é um o bocadinho. entusiasmo. Eu entendo. Então, penso que podes passar a palavra já à Helena. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu creio que há um arco central que só pode dizer-se que é positivo. Estes 40 anos garantiram a eleição democrática e a possibilidade dos cidadãos e das cidadãs votarem quem os representa no poder local. Para os mais novos isto parece uma evidência, mas quando eu era adolescente não era assim. E isso é evidentemente uma referência maior que só pode significar uma avaliação positiva relativamente ao poder autárquico. Em todo o caso, eu creio que, porque vale a pena referir esse aspecto primeiro, o poder que se exercia, digamos, por delegação do ditador e do seu governo centralista, não tem a seguir portanto, à Revolução de 1974 e depois ao processo constitucional e ao processo de constituição de autarquias locais, um modelo uniforme, e eu faria essa ressalva. O poder autárquico municipal tem duas eleições paralelas. É a única situação em Portugal onde isso acontece. Há um poder executivo, efetivamente, que são as câmaras municipais, e um poder fiscalizador, deliberativo, digamos, que são eleitos com igual legitimidade, porque são eleitos diretamente pelas populações. No caso do Governo da Nação, no caso do Governo das freguesias, não é assim que acontece. E isso é uma situação diferenciadora. O Hugo já aflorou esse aspecto. Eu não partilho integralmente da leitura que o Hugo referiu. Creio que essa particularidade foi criando ao longo dos últimos 40 anos situações, ou facilitou a existência de situações que eu não vejo como particularmente certas, como úteis na gestão do bem público, do bem comum, que é a ideia de um presidente de Câmara que ganha uma certa ascendência sobre a gestão, nomeadamente das freguesias, e que
se destaca e se torna de difícil fiscalização relativamente às assembleias municipais que efetivamente deviam fiscalizá-lo, mas que integrando os presidentes de juntas de freguesia, que têm uma dependência flagrante e que foi aumentando com a passagem dos anos, evidentemente que distorce a capacidade de realmente essa fiscalização se exercer. Eu creio que isso é um dos aspectos da legislação autárquica que carece de ser debatido em espaço mais cuidado, que é preciso que a população tenha consciência, por exemplo, de que os presidentes de junta votando em Assembleia Municipal condicionam numas assembleias mais do que noutras, porque isso depende da quantidade de juntas de freguesia de cada município, mas sempre condicionando os resultados, portanto, da fiscalização que deveria ser feita, ficando aí uma situação ambígua e muitas vezes nem por isso favorável à transparência e ao cuidado que a gestão pública deveria merecer de todos nós. Portanto, estou já a falar do que me parece que não tem corrido assim tão bem. O municipalismo, de que já se falou aqui, não é uma realidade dos últimos 40 anos. Há uma realidade de poder autárquico, mas é um poder autárquico cuja delimitação evidente das competências relativamente ao aparelho central são, em muitas áreas, de definição híbrida. E, com o passar dos anos e dos governos centrais, essas oscilações têm acontecido. Se olharmos para os últimos anos, nós podemos ver vários municípios que avançaram aceitando positivamente delegações de competências do aparelho central, digamos assim, na área, por exemplo, da educação, e com as consequências de perda de equidade no acesso, por exemplo, à escola pública e à maneira como essa escola pública se gere em excessiva confusão, eu diria, atenuando a igualdade que me parece importante de salvaguardar nesse acesso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a gestão do corpo de funcionários das escolas, de toda a parte do pessoal que participa, que está presente na escola, condicionado município a município, realmente retira e diminui a igualdade de tratamento de todos os cidadãos e de todas as cidadãs de Portugal. Portanto, eu acho que esse é um aspecto que carece muito de ser aprofundado, que é preciso ser debatido em espaço público, que as pessoas têm que ter a noção que o senhor Presidente da Câmara, as empresas do município puderem determinar quais são os nossos currículos, quais são os professores que são contratados, essa situação tem evidentemente impacto na nossa escola. Portanto, a outra área que eu creio que foi, nem por isso, muito cuidada, e eu remeto para o município de Sintra, que creio que é o que importa muito, é o ordenamento do território.
ou eu diria verdadeiramente o não ordenamento do território. Nós sabemos como a nossa orla costeira foi descuidada, nós sabemos como carregamos de uma maneira absolutamente incompreensível e irracional as zonas que estão paralelas, digamos assim, à linha do comboio. Portanto, nós temos uma carga, uma densidade populacional que vem de Queluz até ao Algueirão, que é absolutamente irracional e que torna a nossa vida de comunidade como uma coisa absolutamente, eu não digo impossível, mas de muito difícil gestão, não é? Portanto, há uma carga de betão que se concentra nesta linha de gente e de construção em altura que o mais elementar sentido de equilíbrio sugeria que não tivesse acontecido. Portanto, eu quero dizer que, realçando estes dois aspectos que eu acho que precisam de ser melhorados, há uma coisa que foi determinante e que tem que se colocar como salto positivo no poder autárquico destes últimos 40 anos. A maior parte do território português, em 1976, não tinha água canalizada, não tinha saneamento básico, não tinha iluminação em muitas e muitas terras deste país. E, evidentemente, que o poder autárquico foi importantíssimo, foi central para essa capacidade de melhorar a qualidade da vida coletiva. E, portanto, isso é uma saudação que não pode nunca deixar-se de fazer à geração dos primeiros autarcas que estiveram presentes a seguir portanto, à Revolução de 74. Helena, peço-te que aceleres um bocadinho também. Pronto, eu ressalvo só o aspecto do futuro. O que é preciso para o futuro ao nível autárquico e não só, mas ao nível autárquico, eu creio, é a capacidade dos eleitos não se sentirem proprietários do voto que lhes entregaram ou que lhes entregam de 4 em 4 anos. A capacidade de manter o diálogo e de encontrar procedimentos para que a população realmente diga como avalia, portanto, as necessidades mais urgentes e, por outro lado, para além da necessidade desta metodologia de participação, a questão da transparência. Portanto, eu creio que o poder e o poder autárquico também é demasiado opaco para um poder que, afinal, representa toda a população e é preciso urgentemente inverter isso. Obrigado, Helena. Passo a palavra ao António Capucho. Muito obrigado. Começo por agradecer o convite, saudar os presentes neste debate e dizer-lhes, a propósito dos 40 anos do poder local, que eu tenho uma vantagem sobre os demais elementos aqui presentes, já que não podemos analisar estes 40 anos sem recuar ao pré-25 de Abril. E a minha vantagem é que no 25 de Abril já tinha 29 anos, ou seja, ainda tenho aí uns 10 anos com maioridade, antes do 25 de Abril, no qual era dirigente associativo e participava na vida política, nomeadamente nas eleições de 69 e de 73, ainda apanhei 2 eleições legislativas no regime anterior, em que evidentemente a União Nacional ganhou todos os mandatos, por razões óbvias. Aliás, na segunda vez, a razão óbvia é que a oposição democrática não foi às urnas, desistiu, não estavam criadas as condições e, portanto, tenho a experiência de saber, no meu município e no país,
o que é que se passava ao nível do poder local, e o que se passava ao nível do poder local é que quem dirigia o poder local eram os fiéis do regime. Mudou a situação depois do 25 de Abril? Não imediatamente, porque logo que o 25 de Abril conheceu a luz do dia, o que é que aconteceu? O Movimento das Forças Armadas e o Conselho da Revolução substituíram os elementos que estavam à frente das câmaras municipais da confiança do regime anterior por elementos da sua confiança, ou seja, por elementos ligados direta ou indiretamente ao Partido Comunista, através do MDP-CDE, e sei do que falo, porque fiz as eleições pelo CDE ou pela CDE em 69, em 73, não em 69, em 69 apoiei a CEUD, que era um movimento de católicos progressistas e socialistas liderados pelo Dr. Mário Soares, mas, portanto, sei do que estou a falar. E, na generalidade dos conselhos do país, tivemos comunistas à frente das câmaras com algum beneplácito do Partido Socialista. Por exemplo, no conselho onde eu residia, dos 3 elementos, 2 eram do MDP, 1 era socialista. E as forças, que eu direi democráticas, sem ofensa para o Partido Comunista na altura, o Bloco de Esquerda não existia, ou se existia, ainda estava no embrião. As forças que eu chamo como democráticas reclamavam eleições imediatamente, mas só o conseguiram 2 anos depois, em 76. E conseguiram fundamentalmente porque o Dr. Mário Soares, o Dr. Francisco Sá Carneiro e o Dr. Freitas do Amaral vieram para a rua à boa maneira daquela altura e que hoje... Isso é que foi uma ótima ideia. Enfim, os 3 deram as mãos em favor da convocação urgente de eleições. E nessas eleições, curiosamente, em número de presidentes de Câmara, o PSD empatou com o PS, 115 para cada um. Os comunistas tiveram 17 câmaras, as mesmas que o CDS, se eu fiz bem as contas em relação aos comunistas e ao CDS. Não deixa de ser curioso. No entanto, o Partido Socialista ganhou com 33% e o PPD apenas com 24%. Seja como for, fizeram-se as eleições e democratizaram-se. Ora bem, a partir daqui não posso deixar de invocar o meu primeiro líder, Francisco Sá Carneiro, que neste livrinho, imediatamente após estes acontecimentos, publica um livro que para mim é sagrado, até porque tem uma dedicatória que me é dirigida com um abraço e que eu mantenho religiosamente, mas que na parte do poder local tem 2 coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, podem apresentar candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias locais, além dos partidos políticos, organizações e grupos de cidadãos eleitores, nos termos estabelecidos na lei. Era o pontapé de saída para as candidaturas independentes, que vieram a conhecer a luz do dia muito tempo depois para as assembleias de freguesia e, mais recentemente, para os órgãos do município. E defendia outra coisa, o Hugo Janeiro não era vivo na altura, não pôde reclamar, ou se era vivo era um miúdo muito pequeno, mas reclama agora, já vamos a isso, não deixa os seus créditos por mão alheia. O que é que dizia Francisco Sá Carneiro? A Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do município, eleito por sufrágio secreto pela Assembleia Municipal de entre os seus membros. É esta mesma modalidade que o Partido Socialista defende no programa eleitoral, ou seja, nós elegemos, na opinião do Partido Socialista, e bem, tal como sempre defendeu o PSD, a Assembleia Municipal, da qual emana uma Câmara Municipal. E aqui, o Hugo não vai pensar que eu estou aqui só para o chatear, mas de facto aqui contrario, porque as razões que ele diz não fazem sentido absolutamente nenhum, porque nós, para já, não há nenhuma modalidade, em nenhuma parte do mundo que eu conheça, em que se eleja, de um lado, o órgão executivo, Câmara, e do outro lado, o órgão deliberativo, fiscalizador, Assembleia. Não há. E em Portugal também não. Nós elegemos uma Assembleia da República, da qual emana um governo. Elegemos uma Assembleia de Freguesia, e este exemplo é absolutamente lapidar, porque não há razão para a Assembleia de Freguesia, ou melhor, para órgãos da freguesia serem diferentes dos municípios, e elegemos uma Assembleia da Freguesia, da qual emana uma junta. E agora vamos eleger, porque o Partido Socialista a isso se propõe, e bem, uma Assembleia da área metropolitana de Lisboa, por sufrágio direto, universal e secreto, é o 4º boletim de voto, porque a lei não vai ser alterada, e, portanto, vamos continuar a ter 2 boletins para a Câmara e outro para a Assembleia, e dessa Assembleia Metropolitana vai emanar a Junta Metropolitana ao órgão executivo. Ou seja,
Isto nas câmaras é uma exceção. E não me venham dizer dos câmaras monocolores. Porque se evidentemente o vencedor das eleições legislativas tem maioria absoluta na Assembleia, pode fazer um governo monocolor. O mesmo na Assembleia de Freguesia, o mesmo na Câmara Municipal. Mas se não tiver maioria absoluta, faz o mesmo que o António Costa, faz o mesmo que a maioria, faz o mesmo que aqui o Presidente da Câmara Municipal de Sintra teve que encontrar parceiros, não direi que é uma geringonça, mas que teve que encontrar parceiros para encontrar uma maioria. Portanto, não há nenhuma razão objetiva, eu agora não vou aprofundar esta questão, senão ultrapassava no plano filosófico muito mais que os 10 minutos. Regresso aos independentes porque isto foi uma lufada de ar fresco e porque eu estou aqui a representar um movimento independente que tiveram nada menos do que 7% dos votos no país na eleição para a Câmara, o que é relevantíssimo. Elegeram 10 presidentes de câmaras, entre elas câmaras tão relevantes como o Porto, Matosinhos, Oeiras e várias outras, cerca de 10 não, exatamente 10. Não que eu seja contra os partidos, a participação dos cidadãos, sempre disse, e defendo, como aliás defendem aqueles que alteraram a Constituição e permitiram a votação na Assembleia da República, que permite a apresentação de candidaturas independentes, a participação política não se esgota nos partidos. E, portanto, a abertura aos cidadãos eleitores a grupos de cidadãos eleitores foi uma lufada de ar fresco. Embora os partidos tenham sempre um pé atrás nesta coisa. Não vou agora salientar os aspectos inerentes à Câmara de Sintra, porque não está cá representante do Partido Socialista, porque senão não deixaria de o referir, mas vou falar em termos gerais. Portanto, uma questão de delicadeza e de ética, não falo no que se passa de errado na Câmara de Sintra em matéria de tratamento da candidatura independente que eu faço parte. Mas em termos gerais, se o Dr. Marco Almeida resolver candidatar-se outra vez, o que eu espero que o faça, e se for numa cidadania independente, vai ter que apresentar novamente as assinaturas. Isto é um disparate. Pois se ele elegeu 4 vereadores, elegeu 11, se a memória não me traiçoa, membros da Assembleia Municipal e mais não sei quantos membros da Assembleia de Freguesia, tem 4 presidências de Junta de Freguesia, tem que fazer prova de vida para outra vez recolher não sei quantos milhares de assinaturas. Isto é um disparate, mas a lei eleitoral não é alterada. Como também não é alterada, como os movimentos cidadãos continuam a ter uma discriminação negativa inacreditável em matéria de fiscalidade. Por exemplo, todo o material de publicidade paga IVA, os partidos não pagam. Vivam os movimentos democráticos, vivam os movimentos cidadãos eleitores e vivam também os partidos, que são absolutamente essenciais como trave mestra da organização política do nosso país. Grandes conquistas do poder local. Em primeiro lugar, a descentralização, ou seja, a possibilidade de receberem um envelope financeiro para poderem aplicar e exercer poder junto das populações para o qual estão mais aptos. Evidentemente que aqui há problemas, o Hugo de Janeiro salientou, e bem, julgo que também salientou, que há descentralizações que podem ser duvidosas, na justa medida em que podem pôr em causa a equidade de acesso, a igualdade de acesso dos cidadãos a esse proveito, mas isso é outra discussão. E isto foi possível graças às finanças locais, ou seja, à possibilidade de participarmos nos impostos, alguns a 100%, como acontece no IMI. Grande mérito do poder local nestes 40 anos. Do meu ponto de vista, a capacidade de darem, com alguma ajuda do Poder Central, dos impostos arrecadados, mas também dos fundos estruturais, de poderem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de uma forma muito expressiva, nomeadamente, como já foi dito, e eu secundo essa opinião, no domínio do saneamento básico. Erros do poder local. Claro que eu poderia estar aqui meia hora a falar noutras vantagens do poder local. Erros do poder local. Fundamentalmente, não é tanto a falta de planeamento, é a loucura total que em alguns municípios se verificou a propósito do facilitismo na urbanização desregrada. Constituíram-se muito mais imóveis do que eram necessários, por razões que todos conhecemos, para a especulação. Especulação essa que tem muito a ver com a situação que tem a banca portuguesa atualmente. Não é só daí que vêm os males da banca portuguesa, mas vem também daí. E não me venham dizer que a responsabilidade quanto ao ordenamento do território é essencialmente das autarquias, porque eu não acho que seja. Ou seja, as autarquias têm a maior dificuldade em adotar instrumentos de ordenamento do território que sejam favoráveis a estes desígnios,
e porque, evidentemente, que são coautores e, portanto, têm uma corresponsabilidade em asneiras monumentais que foram feitas. Mas quem é que aprova os planos de ordenamento? É a CCDR, é o Governo. Ou seja, não estou a desculpabilizar as autarquias, mas estou a dizer que há aqui uma responsabilidade partilhada em instrumentos de planeamento que foram negativos. Mérito, vou já acabar, para o futuro, aquilo, poderia também falar em 300 coisas, vou falar apenas numa que me parece muito meritória por parte da iniciativa, não apenas do Governo anterior, mas deste, que tem a ver com a canalização de uma fatia muito apreciável dos fundos estruturais para a requalificação urbana. Sintrenses, cascalenses, lisboetas, portuenses e mesmo habitantes em terras mais pequenas do interior sabem perfeitamente em que situação é que estão as cidades e as vilas e que necessitam urgentemente de requalificação urbana, não apenas no domínio do urbanismo, mas em outros domínios. Assembleia Municipal, porque estou aqui em representação de um grupo político que tem assento na Assembleia Municipal, aquilo que eu quero dizer é que lamento que o Partido Socialista tenha recuado em relação à intenção de fazer eleger diretamente a Assembleia Municipal e dela emanar uma Câmara, recuou apenas porque foi imposto pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, porque o Partido Socialista tem isto aqui no programa, a páginas 38. Recuou, está refém da esquerda, como o PSD esteve refém do CDS, porque o PSD defende exatamente a mesma modalidade, mas o CDS não achava graça e não deixou. E, portanto, quem disse isto foi o líder do PSD e o líder da bancada parlamentar do PSD, não estou a inventar. E, portanto, se antes um estava refém do CDS, neste momento António Costa está refém da esquerda, estava no programa eleitoral, saiu do programa do Governo, qualquer referência à alteração às leis eleitorais. Finalmente, também quero saudar o Governo, já que agora bati no António Costa por ter recuado, e bati bem, ainda bem que há a democratização das áreas metropolitanas que vão ter um papel absolutamente essencial, nomeadamente o domínio dos fundos estruturais, vai ser um quarto boletim de voto para os cidadãos, o que não vai ser pera doce, porque ainda por cima as candidaturas podem não ser as mesmas com os grupos de cidadãos e muito especialmente porque é impossível garantir ao Bloco de Esquerda, por exemplo, o terceiro lugar do sorteio em todos os 4 boletins de voto, porque o número, enfim, os candidatos, as candidaturas a cada um dos órgãos autárquicos diverge à Assembleia de Freguesia, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e à Assembleia Metropolitana. Da mesma maneira que me regozijo pela intenção de democratizar as comissões de coordenação regional, que eram até agora nomeadas estritamente pelo Governo e que agora passam a ser nomeadas por um colégio eleitoral mais alargado, em que os municípios têm um papel determinante. Muito obrigado pela vossa atenção. Luís, obrigado António. Luís. Muito obrigado. Eu começo por agradecer à organização o convite que fez ao CDS. Poder estar presente neste debate é sempre importante para nós debatermos este e outros temas. Isso só demonstra que a discussão de um tema como o poder local deve ser feito junto da população e vocês estão a fazê-lo bem, é um exemplo que convém manter e nós estaremos sempre disponíveis para o efeito. Eu, de facto, não, na altura, ainda era um jovem no Liceu de Queluz, mas tive a percepção da vantagem que o poder local trouxe para o Portugal democrático. É evidente que tudo o que foi aqui dito, e em prejuízo, porque já foi dito pelos meus colegas da Assembleia Municipal, mas deixem-me reforçar que se houve qualificação que se notou ao longo destes anos, foi na verdade a questão do saneamento, da eletricidade, com certeza que foi. Isso foi uma vantagem que é inequívoco que todos os autarcas, sem exceção, pugnaram para que nos seus territórios isso acontecesse. Foi uma vantagem, de facto, do poder local, indiscutível. Mas também, e eu gosto de frisar aquilo que foi os erros do poder local. E houve diversos erros do poder local que ainda se mantêm e que deixa-me muitas vezes admirado, para não dizer num sentimento de frustração, ver que ainda há autarcas que acham que o bem para o seu território é, por exemplo, construírem complexos esportivos em territórios onde não tem população. E fazem porquê? Porquê é que o fizeram? E aí é que a questão que o Poder Central também devia ter controlado e não controlou, junto desses autarcas que fizeram chamados elefantes brancos, desculpa-me o termo,
em tantos pontos do território, para depois não os utilizarem. E há muitos exemplos. Ao contrário, agora, claro, há piscinas municipais a fecharem, há pavilhões que não têm uso porque não têm como manter, porque os custos energéticos, de água e outros mais são elevadíssimos. E porquê é que isso aconteceu? Porque, na verdade, não se soube regrar a maneira como, por exemplo, fundos comunitários foram parar às mãos de quem os usou da maneira como os usou. Curiosamente, e vou dar-vos um exemplo, há um município do interior do país, não vou dizer qual é, mas tem 7 mil habitantes. Tem um complexo desportivo que eu gostava que existisse em Sintra, que não tem. Porquê? Porque a área metropolitana de Lisboa está inserida numa zona em que não tem direito a esses fundos, como tem o interior do país. E então, os autarcas de lá acharam fantástico receberem 80% da fundo perdido e construírem um centro desportivo magnífico, enorme, onde os dois problemas maiores é que não tem população em primeiro lugar e depois não tem como sustentar aquela infraestrutura. Problema gravíssimo. E agora o que é que fazemos? Recortamos o complexo esportivo e colocamos do outro lado. Portanto, isto é um exemplo dos excessos que, na verdade, surgiram ao longo destes anos e que a amaldiçoada crise trouxe para a linha da frente, que é a percepção de como é que se tem que mudar a maneira como é que a governabilidade do território tem que ser feita. Porque os excessos foram feitos, obrigam agora a uma outra postura, que é usarmos os dinheiros, que são públicos, de uma maneira consistente e adequada face às necessidades que de facto existem em cada território. Isto para vos dizer que é curioso que continua a existir disponibilidades financeiras provenientes de fundos comunitários que não têm sido muitas vezes usados, nem candidaturas feitas pelos municípios. E porquê? Porque, infelizmente, os municípios continuam deficitários de capacidade técnica adequada para tentar buscar esses fundos de apoio na qualificação dos seus territórios. Isto é uma realidade. Eu, na minha vida profissional, sou confrontado N vezes com técnicos e autarcas de vários pontos do país que não sabem como é que hão de fazer essas candidaturas para tentar buscar alguns dinheiros para qualificar os seus territórios. Qualificar muitas vezes as tais infraestruturas que eu mencionei, que estão, infelizmente, inoperativas, porque não têm como. E é isto que dói ver, e eu estou a falar nos pontos negativos, como disse, que continuam a existir. Quando se fala aqui no futuro deste país, em termos do que diz respeito ao poder autárquico, deixe-me dizer o seguinte, e vale nos exemplos de Sintra. Há uns anos atrás, fez-se em Sintra planos estratégicos fundamentais, emblemáticos. Fez um plano energético, fez um plano verde, fez um plano para combater as alterações climáticas, feito ali pelo seu vereador, que na altura foi um exemplo nesta matéria. E eu pergunto, é assim ou não que se deve trabalhar? E porquê? Porque é a raiz das soluções planificadas que devem ser feitas pelos autarcas. Não é medidas feitas ao avulso, não é medidas que convêm porque vêm as eleições, não são medidas que dá jeito para ver se caçamos os votos. É assim que nós captamos também a atenção dos municípios para as questões que nos afligem, através de uma planificação estruturada. Claro que é assim. Os senhores sabem, por exemplo, Portugal tem o maior índice lumínico em termos de iluminação pública da Europa. Se calhar não sabem. Mas sabem porquê? Porque até chegar a crise, considerava-se que a iluminação pública era uma maneira de captar votos. Aliás, havia um autarca em Oeiras que dizia que um candeeiro valia 2 polícias. E os pedidos na EDP triplicavam na altura das eleições. Curioso. Mas nós temos uma iluminação pública que excede muito o que é necessário. Quantas ruas estão iluminadas, só iluminam pinheiros ou eucaliptos, porque não há ali sequer uma casa. Por esse país fora, há N exemplos assim. Isto é para vos dizer que a questão fulcral neste momento prende-se como é que nós devemos pensar no futuro em termos de capacitar a população, aproximando-a dos problemas e fazendo crer que através de uma planificação rigorosa, transparente, participativa, que nós conseguimos construir com certeza um território qualificado. Nós temos um território terrível, pois estamos. E quem é que culpa?
Foi dos urbanistas que nos anos 70, 80 e 90 construíram de maneira selvática no Conselho. Nós sabemos quem tirou proveitos disso. Muitos autarcas, nós sabemos disso. Aqui e noutros lados. Claro que foi a troco disso. E agora, o que é que fazemos? Vamos implodir o Cacém, o Rio de Moro? Portanto, são cenários terríveis que nós todos os dias olhamos para aquilo e temos pena da maneira como o nosso território foi tratado. E agora como é que o qualificamos? Temos que, de facto, pensar nisso com coragem. E eu acho que essa coragem passa de maneira transversal pelas forças políticas e por grupos independentes. Porque eu já fiz parte de uma junta de freguesia onde nós, quando discutíamos a importância de ter uma escola, uma rua devidamente asfaltada, um passeio sem buracos, não era a cor política que prevalecia, era a vontade de dar qualidade de vida às pessoas desses territórios. E eu penso que quem não pensa assim, pensa mal. Portanto, e pugno e defendo aquilo que foi dito aqui pelo António Capucho. Acho que os independentes que têm essa coragem de aparecer como nas candidaturas autarquias, em conjugação com as forças políticas existentes, que conhecem o território e que querem que esse território seja qualificado, acho inteligente que se juntam em torno desse objetivo, porque aí a população reconhece. E a importância que nós todos temos que ter é ter também a humildade por um lado e a inteligência, trabalhar nesse foco. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Agradeço a todos as vossas respostas. Eu abro agora a participação do público. Vou só pedir o vosso poder de síntese também, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou fazer 4 perguntas, muito sintéticas, mas são 4 perguntas. São 2 do ponto de vista democrático ou constitucional. Uma delas o Dr. António Capucho já abordou. A pergunta que eu tenho a fazer é porque é que os partidos já constituídos não têm que, para cada eleição autárquica, angariar as mesmas assinaturas que os movimentos independentes. Ou seja, é o processo inverso do que está a ser praticado. A segunda pergunta é relativamente à lei de limitação de mandatos dos presidentes da Câmara. Limitar o sufrágio público à eleição de um presidente da Câmara ou de qualquer outro dirigente democrático é limitar a democracia, é limitar o mérito. Portanto, o que é que pensam sobre esta lei? De revogar a lei de limitação de mandatos e deixar a eleição do mérito e da competência a cargo dos cidadãos. As 2 outras perguntas são do ponto de vista económico e reformista. O que é que acham da reforma autárquica relativamente ao número existente de câmaras municipais e à dimensão necessária ou, digamos, à dimensão comparativa do universo das câmaras municipais? O caso, por exemplo, se é necessário fundir câmaras municipais para reduzir o número de câmaras municipais ou se é necessário reformular o mapa das câmaras municipais no país no sentido de ajustar a efetividade de uma câmara municipal. O caso, por exemplo, prático de Sintra, que vale tanto como Cascais e Oeiras junto, e o caso, por exemplo, que não faz sentido, por exemplo, de Vila Real, Santo António e Castro Marim serem 2 câmaras independentes. Certo? A última pergunta refere-se à área de competência das câmaras municipais, levando em consideração a descentralização necessária futura de poderes. Se as câmaras municipais devem ou não ter na sua área de competência a educação e a saúde dos seus municípios. Muito obrigado. Passas ao debate? Posso? Não, tudo bem, obrigada. Podemos, se calhar, juntar algumas... Não, então, respondo. E obrigada para... Quanto às 2 primeiras perguntas, e que são de ordem constitucional, no fundo, porque é que os partidos já constituídos não têm de ter as assinaturas que é exigido aos movimentos independentes e qual é a questão da limitação dos mandatos?
A primeira resposta e a mais direta é porque a lei assim o obriga. De qualquer forma, eu não queria deixar de dizer que há uma razão para isto radicar. Os partidos, também para se constituírem, já tiveram que ter um movimento de assinaturas uma vez, é verdade. Os movimentos, enquanto que os partidos têm uma história sedimentada e têm de cumprir também uma série de requisitos durante a sua vivência, os movimentos independentes têm necessariamente, do ponto de vista jurídico ou constitucional, têm um enquadramento diferente. De qualquer forma, não fecho de todo a porta a uma discussão sobre o assunto, mas realmente terá de ser uma discussão que envolve, porque hoje um movimento, nós dos partidos, a vivência dos partidos, sabemos todos o que ela é, os congressos dos partidos, e mudam os líderes dos partidos, e os congressos dos partidos aparecem na televisão, entram-nos pela televisão, mesmo quando muda líder, quando não muda líder, etc. Portanto, há uma vivência que todas as pessoas acompanham, que todos os cidadãos acompanham. No caso dos movimentos independentes, ou no caso dos independentes, aliás, porque a lei diz que um independente ou um grupo de cidadãos independentes pode candidatar desde que apresente as assinaturas, que apresentam uma vontade de um conjunto de pessoas para que eles o façam, que é no fundo isso que as assinaturas outorgam, hoje esse movimento é assim, amanhã pode não ser, pode-se desagregar, e não há um acompanhamento. De qualquer forma, não é uma discussão, enfim, que acho que possa ficar fechada e encerrada por aqui. Quanto à lei da limitação dos mandatos dos presidentes da Câmara, esta questão foi realmente muito, muito discutida na altura em que se verteu esta questão para a lei, isto também aparece sempre como reação, e nós todos sabemos que as leis são muito dinâmicas e, no fundo, refletem aquilo que se passa e que se passa na sociedade que as mesmas ordenam. E a lei da limitação dos mandatos ocorreu numa altura em que houve algumas suspeitas de corrupção e de coisa quanto a alguns presidentes de Câmara, que claro que eram episódios, são incidentais, mas essas incidências fazem com que a sociedade e a comunidade reaja por forma a cortar ali e a pôr ali um travão. Eu não sou contra a limitação dos mandatos, acho que os órgãos necessitam de refrescamento. E isso é uma forma de impor ou uma forma de suscitar esse refrescamento. E por isso, pronto, esta é relativamente à questão da reforma autárquica e da dimensão necessária do universo das câmaras e reformular o mapa. É evidente que a reforma autárquica que foi feita relativamente às freguesias e que foi um parto um pouco difícil e que agora, no entanto, se revelou que tem alguma normalidade, de tal maneira que o próprio Partido Socialista agora no governo diz que, enfim, nós opusemos-nos muito à junção das freguesias, nuns casos, noutros não, mas é uma coisa que agora ficará para outras calendas e que já não querem discutir antes das próximas eleições. O que quer dizer que existe alguma normalidade e naturalidade neste coisa. É evidente que também se justificaria nas câmaras. Agora, os exemplos até que deu de Vila Real de Santo António e depois aqui em Sintra e Cascais, é um facto. Há aí câmaras que são muito mais pequenas do que juntas de freguesia, em algumas juntas de freguesia, mas isso tudo tem a ver com a densidade do país e com as diferenças de densidade do país. A questão é esta: qual será a alternativa a esse? É porque o facto de viverem
muito menos pessoas em Vila Real de Santo António do que na área metropolitana de Lisboa, e isso, enfim, ou do que noutros concelhos do litoral e do litoral atlântico. E vamos para Vila Real de Santo António e por exemplo, concelhos no Alentejo, concelhos raianos no Alentejo, em que têm meia dúzia de pessoas. Mas isso tem a ver com as assimetrias do país. Então, e qual será a representatividade dessas populações que ainda lá vivem? O que é que qual será, quem é que as representa? Uma junta administrativa? Não me parece que sei-se fazer um estudo realmente muito sério das assimetrias do país entre interior, litoral, entre norte, entre sul e entre centro, que se possa avançar para uma reforma ou para um remapeamento das câmaras. As câmaras são, no fundo, uma forma é a forma de representar as populações. E se continuamos a querer a descentralização, não podemos remapear sem olhar às especificidades de cada uma das localidades e de cada uma das realidades locais. E quanto à questão da descentralização e se as câmaras devem ou não ter a educação e a saúde, eu acho que isso é descentralização. E eu não percebo muito sinceramente aqui os argumentos dos meus colegas aqui da CDU e do Bloco da Esquerda, que dizem da universalidade. Então, mas os meninos vão à escola no sítio onde moram. As crianças e os jovens vão para escolas junto dos sítios onde moram. Então, o sítio onde mora, aqui em Sintra, se mora em Colares, é em Colares, se mora no São João das Lampas, é em São João das Lampas, se mora em Queluz, é em Queluz. Qual é a questão da universalidade aí? Porque é que a escola não pode ter uma gestão mais descentralizada, onde, aliás, até a própria associação de pais, que está ali própria, pode bater muito mais facilmente à porta do Presidente da Câmara que à porta do Ministro da Educação. Acho eu. Já agora, isto sai da pergunta, mas relativamente à questão dos executivos monocolores. Os executivos monocolores podem não ser monocolores. O facto de emanarem da Assembleia Municipal não quer dizer que sejam monocolores. Eu também não consigo compreender, e o argumento de que quem é que vai pagar os vereadores é o mesmo que quem paga agora. E até porque os números de vereadores tanto pode ser com pelouros. Os pelouros são todos do Presidente da Câmara. Ele é que os distribui. Acho que não é argumento. Obrigada. Obrigado. Para dar a oportunidade, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa de forma, mas muito breve, muito breve. Eu gostava de responder às 4 perguntas, mas não quero antecipar. Eu vou ter que tomar uma decisão aqui que vai ser dura. Eu lamento. Ou as pessoas do público anuem em que querem ouvir o painel sobre estas 4 perguntas, ou não anuem, eu vou ter que dar, eu não posso decidir isto, nem quero. Portanto, eu vou dar a decisão ao público. O público, se quer ouvir o painel sobre estas 4 perguntas que aquele senhor fez, vamos ouvir. Se tem outras perguntas para fazer, cada um faz uma somente, por favor. O sentido do humor depois tratamos ao jantar. Pode ser, Ponce de Leão. Obrigado. Então, eu vou dar a palavra ao público. Peço desculpa, tem que ser assim. Está de castigo. Posso? Eu gostava de a representante do PSD. Há aqui qualquer coisa que é preciso esclarecer. Portanto, o problema não é a educação e a saúde
problemas desses serem resolvidos no próprio Conselho. Não é disso que se trata. O que se trata é que quem está a gerir a Câmara Municipal naqueles 4 anos, se é esse... Imagine numa escola, não é? Os agrupamentos. Se é a divisão de educação, não é? Que representa o partido que está a gerir ou a governar a Câmara naqueles 4 anos, há a tendência de, quando se fazem as entrevistas aos funcionários que vão entrar para as escolas, serem da mesma cor política do partido que está na Câmara. Repare, é que se forem as escolas a fazerem essas entrevistas, é uma coisa. Se for através da divisão de educação, é outra. Está a ver? Portanto, é preciso ter alguma atenção. É bom descentralizar, de acordo, mas ser o próprio executivo camarário a fazer quem entra ou quem não entra para a escola, ou quem entra ou quem não entra para o centro de saúde, há a tendência de partidarizar localmente as pessoas que entram ou que não entram. Em relação, deixa-me só dizer 2 coisas. Em relação a deixe-me dizer que... Não podem ser 2, tem que ser 1. Eu respeito. Boa noite a todos. Eu tinha para aqui umas 17 ou 18 perguntas, mas não vou fazer pergunta nenhuma, só vou fazer algumas considerações e para ser rápido. Toda a gente, pelo menos dizem que eu sou um pouco polémico às vezes nas minhas afirmações e nas minhas maneiras de estar na vida, mas ao Hugo Janeiro, eu estava cá no 25 de Abril e no 24 e no 23 e o meu amigo de certeza absoluta que ainda estava a embrionar. Eu assisti a muita coisa e não venho defender, e o meu amigo, que tenho uma grande estima e consideração por si, como tenho com as outras pessoas, mas sabe perfeitamente a estima pessoal, que acho que é recíproca. Eu não defendo o Estado Novo, nem nunca o defendi. Agora, vai-me permitir que lhe diga que isto não ia parar no dia 24 e meio. Isto continuava, os esgotos, as estradas, isto tinha que continuar. Poderia não continuar nos moldes em que foram feitas, porque eu lembro-me que quando ia a Lisboa já havia esgotos para fazer xixi. Não vamos agora estar só aqui a dizer que foi graças às comissões administrativas que governaram o país durante 6 ou 7 anos. E eu sofri na carne nessas situações, porque eu sei muito bem como é que isso fazia. Eu até fui eleito presidente da Assembleia da Escola Dom Carlos I porque usava barba e era comunista. Portanto, foi esse o método de eleição, é porque eu era o único que usava barba na escola e fui parar a presidente da Assembleia de Professores da Escola Dom Carlos I. Veja lá os anos que eu já tenho e por onde passei. Portanto, não vamos agora estar a dizer que só foi graças ao poder autárquico depois do 25 de Abril que se fez o que se fez. Olha, esse poder autárquico não chegou a São João nem à Terrugem porque 90% da minha freguesia nem esgotos têm, já vão ver os 40 anos. Portanto, ali a gente não sabe o que é a democracia. Em relação ao modelo de antigamente de se elegerem os presidentes de junta ou os regedores, que eu sou do tempo dos regedores, eu também não concordo com isso, mas só me admira que o seu partido durante muitos e muitos anos foi apologista e apoiou que a Alemanha de Leste fossem todos eleitos pelo governo e não pelo povo. Nunca houve eleições. Não sei, o Hugo não estava cá, não se lembra dessas coisas. Mas, de qualquer modo, eu só quero dizer o seguinte também, para acabar com isto, que é a limitação de mandatos. Eu também não estava cá no Paleolítico, mas sei a história. Sim, mas pronto, está bem. Mas então a história dizia que na Alemanha de Leste não havia eleições democráticas e o seu partido apoiava freneticamente essa situação. Isto é só para estarmos aqui em pé de igualdade. Em relação à limitação de mandatos, eu já vou no segundo e se me apetecer concorrer, porque isto não se sabe o dia da manhã, já estou como o Santana Lopes,
Se concorrer, vou para o terceiro. Mas não é para o segundo, porque entretanto mudou o nome e eu já posso ser corrupto no terceiro, porque entretanto mudou de nome a União de Freguesias. Quer dizer, o Presidente da Câmara está há 3 anos em Sintra, é corrupto. Mas depois vai para Lisboa no primeiro mandato, já não é corrupto. Isto é uma palhaçada, desculpem-me, os partidos aqui é 0 à esquerda ou à direita, como quiser. A subjugação à Câmara é evidente, eu sofro na pele o facto de estar subjugado à Câmara. Vou acabar, Nuno, desculpe. É mais que evidente a minha... Eu não me subjugo, mas por isso sofro. Acredita? Não sei se acredita. Eu não me subjugo à Câmara, mas estou a sofrer como Presidente e a minha freguesia. E já agora, o Partido Socialista mentiu mais uma vez, e agora com o apoio de 2 apêndices, que é o facto de dizerem que iam dividir as freguesias em 2017 e agora já não vão. Portanto, aqueles senhores que tanto criticaram, e com razão, e com o meu apoio, o facto de irem juntar as freguesias, hoje não o vão fazer porque não têm condições, como não têm condições para as 35 horas. Como também o Partido Comunista apoiou o apoio às associações, aos contratos das escolas em 2011 e hoje já é contra. Portanto, é tudo por questões de conveniência. É por isso, Hugo e todas as pessoas, eu defendo os partidos em Portugal. Agora, os partidos não podem ter este tipo de postura. Uma vez no governo fazem uma coisa, fora do governo fazem outra. Vocês hoje têm todo o direito, como governo, portanto o Bloco de Esquerda, que não estão no governo, mas estão a apoiar o governo, têm todo o direito de exigir ao Partido Socialista que cumpra com aquilo tudo que disse, para as autarquias pelo menos, e que façam a divisão daquelas que entenderem, e também acabar com a subjugação dos presidentes de junta aos presidentes de Câmara, porque nós não podemos continuar a trabalhar assim. Desculpem lá o alongar do tempo e muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Penso que com esta divisão das juntas de freguesia, eu venho de uma zona rural, São João das Lampas, uma das juntas de freguesia maiores que temos na Europa, e existe um princípio de identidade, de pertença, muito forte naquelas pessoas. Como é que nós vamos respeitar este sentido de pertença da história, dos costumes, com a realidade que hoje em dia se adivinha da Europa transnacional, que nos impõe estas metas, porque muitas vezes nós pensamos só na política ao nível local e ao nível nacional, mas muitas destas medidas que muitas vezes nós não gostamos são impostas por outros organismos transnacionais. E este tipo de imposição, até que ponto é que não leva à ideia do afastamento do poder local? Também gostaria de perguntar se não acham que o poder local tem que ser reformado e tem que ser muito mais abrangente para as pessoas, mais direto, com uma linguagem mais simples e mais descentralizado, por exemplo, com autocarros móveis a irem aos locais onde estão mais distanciados, porque temos uma população que está a envelhecer, idosos, e que muitas vezes não têm acessibilidade a este tipo de instituições públicas. Daí eu achar que o próprio modelo de governança local tem que sofrer muitas mutações. Muitas delas não quer dizer que signifiquem orçamentos muito avultados. Para isso temos as tecnologias de informação, as candidaturas aos fundos comunitários, como foi dito aqui, que podem resolver muitas destas lacunas que vimos hoje na sociedade. Obrigado pelas perguntas e pela vossa participação. Desculpem ter que ser assim, mas temos mesmo que apressar. Eu vou pedir ao painel todo, portanto, mas eu vou ser duro com o tempo agora. Agora não, eu sei que há pessoas que falaram menos, mas lance já o desafio, vamos fazer isto outra vez. Okay. Vamos fazer isto outra vez. Eu vou-vos lançar o convite para fazermos isto outra vez. Portanto, 2 minutos, 3? 2 minutos a cada um, por favor, obrigado. Vamos começar por aqui, porque começámos por aí, vamos começar agora por aqui, está bem? Obrigado. Eu quero pegar aqui só em 2 temas e nos modos muito sintéticos. Em relação ao poder local, há aqui uma questão que eu acho interessante, que é, ninguém falou aqui sobre a questão das comunidades intermunicipais.
As comunidades intermunicipais têm um papel fulcral na interação entre os municípios e no que é, na agregação de território, no valor que isso tem, até para ir buscar fundos comunitários para desenvolvimento dos territórios. E se há exemplos pontuais, salvo erro, e peço desculpa se eu estou a falhar, mas salvo erro são 21 ou 22 comunidades intermunicipais, muitas delas funcionam bem, mas outras pessimamente. Portanto, nem a população sabe que existem. Outras, sim, há esta interação e há resultado. Há valor que é transportado para todos. E é isto que eu acho que, curiosamente, salvo erro, em setembro de 2013 saiu a legislação que regulamentou as competências e as áreas de atuação das comunidades intermunicipais. E é isso que, neste momento, acho que é muito mais importante discutir do que se a agregação de municípios. Porque aqui questões de diversa ordem de ser consideradas, não é só uma questão demográfica, uma questão cultural, é uma questão de relacionamento entre municípios, sei lá, há N coisas que aqui têm que ser ponderadas e que não é do noite para o dia que isto se faz. Aliás, alguém aqui disse, eu já ouvi, como foi a União das Juntas, como isto foi feito, não é? Quer dizer, eu próprio, sendo do partido que na altura até aprovou isto, eu próprio fui crítico, a maneira como, por exemplo, em Sintas foi feito. E, portanto, há que ver as coisas da maneira mais inteligente. Do meu ponto de vista, é exatamente pegar nas comunidades intermunicipais e depois não esquecer que houve um referendo há anos atrás sobre regionalização e também não ouço ninguém falar outra vez nessa questão, não é? E, portanto, talvez seja tema e haja coragem das forças políticas para abordar novamente esta questão. Por fim, uma questão importante, o poder local. Há aqui uma questão que é interação com o que são os exemplos europeus do que é o poder local. E é curioso ver que, mais uma vez aqui, autarquias portuguesas, são cerca de 100, estão, por exemplo, envolvidas no Pacto dos Autarcas, que dá ambiente europeu, e eu pergunto, as comunidades, a população sabe que isso existe? Sabe para que é que serve? Para cá serve para qualificar o território. Há verbas disponíveis que advêm daqui. De onde é que está essa interação? Onde é que está a informação que os autarcas devem dar às pessoas que votaram nelas? É isto que eu falo, que os autarcas têm que começar a mudar o paradigma. Acabou o paradigma da rotunda ou da obra megalómana. Passou a haver a necessidade de trabalhar com as pessoas e informá-las dos meios que existem para a sua qualificação. E isso eu desafio qualquer um para começar a pensar nisso à séria, porque se lá fora, e basta ir aqui ao lado, eles vão buscar todas as verbas e mais algumas para qualificar os seus territórios, porque é que em Portugal não se faz isto? Continua-se a trabalhar nas suas capelinhas e esquece que se nós nos agregarmos a outros congéneres da Alemanha, de Itália, da Grécia e por aí fora, podemos congregar aqui uma vontade comum que depois nós temos os nossos dividendos. E, portanto, haja esse raciocínio e se ponha isso em prática no imediato, porque acho que é urgente. E acho que é assim que se deve pensar no futuro e, sinceramente, se nós continuamos fechados em torno da freguesia A ou B, com o devido respeito, atenção, mas acho que temos que pegar na freguesia de São João das Lampas e fazer interações com as freguesias do sítio A, B e C da Europa comunitária. Claro que sim, porque aí vai trazer valor para o teu território, garantidamente. Tenho dito. Muito obrigado. Então vou tentar telegraficamente. Em primeiro lugar, a questão das assinaturas é uma aberração completa, ou seja, os partidos não têm nada que apresentar assinaturas e não devem apresentar assinaturas, desde que façam prova de vida. A Assembleia da República estupidamente não legisla no sentido que aqueles partidos que não existem continuam a apresentar-se sem assinaturas, apenas como barrigas de aluguer de outras forças políticas, mas isso é outra história, e os movimentos de cidadãos independentes que deram prova de vida, nomeadamente aqui, um movimento que elegeu 4 vereadores, 9 membros da Assembleia Municipal, dezenas de membros das Assembleias de Freguesia, evidentemente que a prova de vida está feita, não precisaria de apresentar assinaturas. Limitação de mandatos é caricato. Se há limitação de mandatos para executivos das freguesias e das câmaras, eu pergunto como é que, por exemplo, os senhores deputados podem candidatar-se 27 vezes consecutivas. Não se percebe. Aliás, reparem, a lei atual permite que o Presidente da Câmara, ao fim do 3º mandato, faça o mesmo que os peronistas. O homem sai de cena, candidata-se a esposa, passa a Presidente da Câmara, se o povo assim o entender. Como o Presidente da Câmara é presidencialista, tem todos os pelouros, descentraliza tudo no homem. Ou seja, alguém se pode perpetuar para além de se poder candidatar à freguesia vizinha ou ao concelho vizinho. Não faz sentido nenhum. Quanto à agregação de freguesias, isto foi alguém que se lembrou de dizer assim, bom, isto realmente a Troika tem razão, é preciso encurtar o número de municípios e de freguesias, mas municípios não vamos chatear, que é muito perigoso. Então o que é que diz a lei? Os municípios agregam se lhes apetecer. Diz isto, as freguesias, um senhor chamado
não vale a pena estar a citar o nome, agarrou num esquadro e num lápis e num papel e estabeleceu um conjunto de critérios completamente estapafúrdios para agregar freguesias. Digo eu, mas é mal agregar freguesias? Não, não é mal. Conheço municípios, não muito longe daqui, que passaram a metade das freguesias porque o Presidente da Câmara conseguiu dialogar com as forças políticas, com as freguesias, e porque, enfim, eram freguesias urbanas, e porque havia grandes discrepâncias, freguesias com 30, 40 e 50 mil, estou a falar de Lisboa, e outras com 300 ou 400 habitantes, e, portanto, foi fácil, consensual, a agregação. Noutras freguesias não é assim. Por exemplo, em Sintra, não me parece que seja assim. E, por isso, o Movimento Sintrenses com Marco Almeida propôs, na Assembleia Municipal, de acordo com aquilo que o Governo tinha previsto, vamos não impor a desagregação, vamos perguntar às Assembleias de Freguesias e às uniões das Assembleias de Freguesia e aos cidadãos dessas freguesias que façam o balanço deste ano e digam se querem continuar ou se preferem afastar-se. Isto representa 0,02% do orçamento. De resto, no interior, devo dizer que há freguesias que, depois de terem perdido a escola, o centro de saúde, o multibanco, os correios, o que é que sobrava? A junta de freguesia também a perderam. E, em alguns casos, perderam porque, segundo os critérios, estavam a 4 quilómetros da sede do concelho, mas para chegarem lá não era uma rua com 4 quilómetros, tinham que andar 40 quilómetros à volta. Bom, foi feito em cima de joelho. Finalmente, em relação à reforma, às competências, sou favorável à descentralização no domínio da educação do básico e do pré-primário. Sou favorável à descentralização na saúde dos cuidados básicos, ou seja, dos centros de saúde. Em relação à senhora deputada, peço desculpa, esqueci-me do seu nome, estou inteiramente de acordo consigo em relação em que muitas freguesias se perdeu a identidade. Noutras, em grandes centros urbanos, esse problema talvez não se ponha. O que é importante é fazermos o balanço e discutirmos. Por outro lado, o problema da articulação transnacional é extremamente importante, mas ainda estamos, infelizmente, muito longe dessa perspectiva. Obrigado pelo poder de síntese, Helena. Bom, às vezes a simplificação distorce um pouco a realidade. As leis podem sempre ser um pouco ou muito melhoradas, mas a lei dos partidos não é só a quantidade de assinaturas que lhes são impostas, são uma série de regras que ao longo do tempo os partidos têm que cumprir. A ideia de candidaturas independentes é uma ideia que foi defendida, que é defendida e continuará a ser defendida pelo Bloco de Esquerda, mas é defendida exatamente porque são situações de características completamente diferentes. Nós estamos a falar de um grupo de cidadãos de um determinado local que, num determinado momento, entendem avançar com uma candidatura. Essa intenção, essa determinação deve ser reafirmada a cada processo eleitoral, porque não estamos a falar de uma organização e não é apenas a verificação televisiva, é a caracterização de toda a lei dos partidos que diz respeito à proposta para o global da sociedade e para a governação em termos nacionais e em termos locais e portanto, toda a proposta nacional. Portanto, são coisas de características, são entidades de características significativamente distintas e devem, em minha opinião, continuar a ser caracterizadas e a ser enquadradas legalmente de maneira distinta, porque então estamos a falar não
de uma candidatura de independentes, mas de um partido local, e nesse caso deve respeitar as mesmas condicionantes que os partidos políticos em qualquer, portanto, em todos os aspectos têm que cumprir. Portanto, eu acho, para não me estender muito, que esse aspecto não é tão simples como, sim ou não, repetir as assinaturas. É bastante mais do que isso. A limitação de mandatos. Não é só uma condicionante para reduzir a probabilidade da corrupção. É também uma exigência de refrescamento. Já alguém aqui fez essa leitura e eu subscrevo. É preciso que cada um de nós e cada uma de nós não se sinta insubstituível, não se acomode e não se veja como o único que pode. Eu sei que há o sufrágio de 4 em 4 anos, mas todos nós também sabemos como é que as redes de influência se constroem, se reforçam e se tornam muito difíceis de ser desmontadas. E os deputados? Sim. Agora não há. Acabou. Continue, Helena. A reforma do território. Eu creio que a reforma do território não é uma questão de número, não é uma questão de nós sabermos que temos 308 municípios, temos não sei quantas freguesias. É uma questão de identidade e é uma questão de diferenciarmos as competências. Eu creio que é necessário elencar uma diferenciação das competências entre cada uma das entidades autárquicas e também as intermunicipais e as áreas metropolitanas, e isso é que nos pode enquadrar uma reformulação da organização administrativa do território. Obrigado. Hugo. Apela ao teu poder de síntese, está bem? Obrigado, desculpa. O mesmo poder de síntese que tiveram os meus antecessores, seguramente. Em relação à questão da descentralização, arruma-se já com um exemplo muito simples. A contratação de um pediatra ou de um enfermeiro geriátrico num centro de saúde não pode depender de disponibilidades orçamentais de uma Câmara. Eu creio que toda a gente consegue perceber isto. Não pode depender e não pode dispensar a articulação da existência desse mesmo recurso ou não nas proximidades, numa outra unidade de saúde próxima daquela. Isto é, no concelho ao lado, na freguesia ao lado. Quer dizer, nós não podemos confundir a estrada da beira com a beira da estrada. Não é? Porque não é bom para o esclarecimento e, sobretudo, somos nós, todos, população, que vamos pagar. Descentralização sim, mas não naquilo que põe em causa a universalidade e a equidade de acesso, que seria aquilo que acontecia se num determinado espaço do território a contratação de um profissional tão importante como um pediatra dependesse da disponibilidade do orçamento de uma Câmara. E se quisermos até da boa ou da má gestão de tal ou tal força política. Eu creio que isto é clarinho. Em relação à questão, não resisto, e o Ponce Leão sabe que eu não resisto sempre a responder-lhe com toda a cortesia e com toda a amizade que ele sabe que eu tenho por ele. Mas quer dizer, não reconhecer que após o 25 de Abril e durante o período das comissões administrativas foram dados saltos, agora sou eu, Ponce Leão, foram dados saltos extraordinários, nomeadamente no domínio do saneamento e da água potável, que não tinham sido dados em 48 anos de fascismo, é ter estado cá e não ter visto. Não é, Ponce Leão? Portanto, eu digo-lhe assim, eu não estive cá no Paleolítico, mas sei a história. Você esteve cá no período das comissões administrativas e não viu que seguramente em 1 ano e meio foram estendidos mais quilómetros quadrados de condutas de saneamento e de água potável do que em 48 anos de fascismo. Tenha paciência, Ponce Leão, é assim. Pronto. É verdade. É verdade, António Capucho? Não me diga que você me dá razão. Vai exagerar um bocadinho, mas é mais. Está bem. Só um bocadinho. Está bem.
Eu não vou... Sim, senhora, eu estou disponível para um debate com um foco sobre muitas destas questões que foram levantadas relativamente ao período das comissões administrativas, se o Partido Comunista meteu ou não. Eu direi apenas o seguinte: nós não nos podemos esquecer uma coisa que eu disse no início do debate. Os autarcas, e não eram tão poucos quanto isso, e se calhar até eram a esmagadora maioria deles, funcionavam como braços do aparelho repressivo. Portanto, a sua substituição imediata pelas comissões administrativas não foi uma tentativa de controle do território por parte dos militares que fizeram a Revolução de Abril e das forças democráticas que estavam no terreno a defender essa mesma revolução. Não, foi a defesa dessa revolução, porque muita daquela gente que estava nas juntas de freguesia e nas câmaras municipais estava disposta a resistir, e a resistir pela força, à revolução, à democracia e à liberdade, que não tinha existido. Portanto, nós não vamos truncar a história. E para não truncar a história, nós, em relação à limitação de mandatos, creio que fomos o único partido na Assembleia da República a defender a não limitação de mandatos. O único. O Dr. António Capucho era do PSD na altura, não sei se continua a ser, não sei qual seria a posição do Dr. António Capucho na altura. Mas eu direi mais. Em relação a isto, eu direi mais. Mas não muito mais. Não muito mais. Em relação aos independentes, eu faço a pergunta: independentes do quê? E de quem? Que eu saiba, o Movimento de Interesses com Marco Almeida é constituído de esmagadora maioria, na sua esmagadora maioria, os eleitos são ex-eleitos do PSD. O Dr. Marco Almeida foi vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra durante 12 anos, eleito pelo PSD. Independentes do quê? Aquilo que se passou foi que um conjunto de pessoas constituíram um movimento porque entenderam que a escolha do PSD, agora Ana Valete, diga aquilo que quiser sobre esta matéria, eu vou terminar. Tens de terminar. Portanto, a independência, a questão eu estou de acordo com a Helena Carmo em relação à questão dos partidos, não é? E acho que explicou bem, portanto não direi mais. A independência do quê e de quem? Esta é a questão fundamental. E a frescura? Bom, a CDU, nas últimas eleições autárquicas, apresentou 12 mil independentes nas suas listas ao território nacional. 12 mil independentes. Independentes de quê? 12 mil independentes. Pessoas não... Dr. António Capucho, pessoas não filiadas politicamente... Desculpem, é o seguinte, desculpem. Eu não vou tolerar mais... Independentes, pessoas não filiadas politicamente, debate, como creio que o Dr. António Capucho assim, continua a ser, no PSD. Eu peço desculpa, mas o debate já está a fugir aqui um pouco. Eu agradeço que vamos focar na matéria, por favor. Passo a palavra à Ana. Deixe-me só dar um número, uma percentagem. É assim, 10 segundos, eu vou contar mentalmente. 10 segundos para dizer que nas eleições de 2013, estes números aqui estão sagrados, 67% do conjunto dos nossos candidatos nunca tiveram filiação partidária e 72% nunca participaram em eleições autárquicas. Pronto, os 10 segundos. Ana, por favor, e a seguir finalizamos. Eu só vou responder àquilo que fora, muito telegraficamente, fora das 4 as perguntas que tinham sido feitas inicialmente e tudo o que está à volta e, no fundo, portanto, só vou falar na questão que levantaram acerca da reforma do poder local e de alguma mudança no modelo de governança e a sua articulação transnacional. Nós estamos no espaço europeu e somos membros da Comissão da União Europeia desde 1986, mas ainda não assimilámos totalmente o que é ser, nem nós, nem os outros países que estão à volta, que também fazem parte da União Europeia. Ainda não assimilámos isso totalmente e, por isso, é um trabalho e é provavelmente o que vai ser o futuro. Hoje em dia, os jovens são mais europeus porque já fizeram Erasmus, encaram o espaço europeu mais como seu do que nós mais velhos, que ainda estamos agarrados às nossas fronteiras e à nossa soberania. Por isso é um trabalho que vai ter de ser feito caminhando. Tal como as alterações de modelo de governança. É evidente que à medida que o mundo muda,
como dizia o poeta, o mundo pula e avança, e nós também temos de pular e avançar, e os modelos de governança também têm de pular e avançar. E acho que quanto ao resto eu já tinha respondido a tudo. Obrigada. Bom, eu da minha parte tenho que dizer duas coisas. A primeira é que aprendi muito e por isso agradeço-vos. A segunda é que isto é muito, muito difícil. Eu tenho que arranjar um moderador, porque eu levei-me uma carga de porrada, e desculpa eu ter, porque eu estou mesmo cansado. Isto é muito difícil. Ou alguém me arranja um daqueles auriculares à profissional que me diz coisas, e quanto aos tempos, eu saio daqui maluco, porque a minha folha está uma confusão. Isto é muito difícil. Por favor, alguém que conheça um bom jornalista, um bom moderador, que eu não sou nenhuma coisa nem outra, por favor, que venha aqui fazer isto. Isto é muito difícil. E eu não estava habituado a ter tanta animosidade, portanto, peço desculpa também se vos cortei algumas vezes a palavra. Espero, eu vi mais ou menos aqui pelo meu bloco altamente inteligente que os tempos foram mais ou menos, há aqui pessoas que tiveram um bocadinho mais tempo. Para a próxima vamos compensar isto, porque eu vou anotar e vamos acertar isto. Só um bocadinho, Ponce Leão. Já acabou, não vai falar mais. Nem o Ponce nem ninguém, agora só falo eu e esse que vai falar o Guilherme. Eu quero-vos agradecer novamente, agradeço ao painel, obrigadíssimo. Eu espero sinceramente poder contar convosco para mais iniciativas, com mais tempo, falar de outros temas, que é muito importante. Agradeço-vos muito sinceramente a vossa presença, a vossa disponibilidade e desculpem a minha inexperiência também na minha função. Quero agradecer ao público, por favor, voltem, partilhem as vossas ideias, as vossas críticas. Nós precisamos disto em Sintra, sentimos que isto tem que acontecer e apelamos a que venham, tragam os vossos amigos, sabemos, podemos melhorar e agora vamos de férias, vamos todos de férias, nós também vamos fazer uma pausa, vamos fazer um pequeno balanço, mas se nos extinguirem, quem sabe até poderemos regressar ou não. Eu finalizo aqui o debate, eu sei que o Guilherme quer dizer só umas palavrinhas e vou passar o microfone a ele. Obrigadíssimo a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Antes de ir embora, gostava de fazer um convite, e isto é como um notário, fica aqui tudo registado. Nós estamos a emitir em direto. Por muito poucas pessoas que tenham visto, são pelo menos um número igual ao que estava aqui, que estão a ver neste momento, porque aquilo tem lá um númerozinho de quantas pessoas são. Nós não anunciámos sequer, não fizemos grande coisa a dizer que dava em direto, mas a experiência mostra-nos que sim. Para quem se lastimou e pede ajuda como moderador, eu começo por convidar o Nuno como moderador e o painel como participantes. A minha ideia, que tivemos ali ao cantinho, foi que se podia fazer um debate com estes convidados de primavera, verão, outono e inverno. São 4 debates por ano. Este foi já o da primavera. E que podíamos melhorar o formato muito. Como? Utilizando o Facebook, permitindo que as pessoas em casa também fizessem perguntas e que o público fizesse perguntas. Além de os participantes podiam trazer um assunto de que quisessem falar. Portanto, acho que se fizéssemos isso 3 em 3 meses, primavera, verão, outono e inverno, podia aumentar o interesse das pessoas e estes assuntos que ficaram por discutir continuam a ser discutidos uns meses depois. O convite fica lançado, espero que aceitem e esperemos também que aqueles hoje que faltaram, a gente vai mandar por escrito o convite e que aceitem aumentar este painel, porque aqui cada um diz o que quer e depois cada um tem a sua cabeça para entender da forma que quer e assim é que é bom. Muito obrigado por aqui estarem. Muito obrigado, Nuno.